deixa eu compartilhar com vocês o que envolve o nosso plano 2020. Primeira coisa, vocês, daqui a pouco, vão receber esse pequeno formulário. Parte dele você vai destacar se você precisar de informação e devolver. Essa parte você vai guardar com você. Vai ser um marcador de livro. Você vai colocar debaixo do vidro da sua mesa de escritório. Você vai colocar num banner ou na geladeira. Você vai fazer alguma coisa para que isso seja um referencial para você. Bom, o plano 2020, ele tem início na constatação que o ano de 2019 foi, bem possivelmente, o mais difícil de nossa história como comunidade Chácara Primavera. Você talvez não viveu todos, eu vivi. E eu sei. 2019 possivelmente foi o ano mais difícil de toda a história da nossa comunidade. Esse ano começou com a gente perdendo um de nossos presbíteros num contexto altamente complexo e dolorido. Não era qualquer presbítero, era alguém que caminhava com a chácara desde o seu início, era alguém com quem eu tinha um relacionamento de 23 anos, e isso não teve como não impactar e não gerar desestabilização na vida, principalmente daqueles que estavam há mais tempo na nossa comunidade. A segunda razão por que foi um ano difícil, no meio desse processo, principalmente aqui o campo Iguatemi, nós perdemos um dos nossos jovens pastores num momento difícil e inesperado, num momento que a gente não esperava perder ninguém na equipe. Eu estava fora e, de repente, a gente teve que se reestruturar por completo. E a perda também desse jovem pastor, para alguns de vocês, e eu sei, pessoas que ficam tristes sempre quando um pastor sai, coisa assim, mas eu diria, absolutamente ninguém nesse campo sentiu mais a saída desse jovem pastor do que eu, que tenho um relacionamento com ele há cerca de 15 anos. Há 15 anos, eu me relaciono com ele, crio oportunidades, invisto na vida dele. Terceiro, na medida em que a nossa igreja cresceu nesses últimos anos, tudo se tornou mais complexo. E perceba, não venha com simplismo aqui. Qualquer organização, qualquer empresa, qualquer igreja, na medida em que cresce, não tem como não se tornar mais complexa. No entanto, o nosso problema não foi na complexidade. Nós tivemos dificuldade em compreender e nos adequar a essa realidade. Nós somos uma igreja grande, na qual nós precisamos ter, claro, princípios e processos. Quando nós nos tornamos uma igreja grande e continuamos a lidar com princípios e processos à la carte, achando que éramos ainda uma igreja pequena, nós, pastores e presbíteros, nos perdemos. É verdade. Mas agora cabe a nós, junto com vocês, a gente se reencontrar. E quarta razão por que esse ano foi especialmente difícil. Nós, brasileiros, estamos vivendo uma crise econômica sem precedentes na nossa história. Enquanto, eu sei, alguns dizem assim, eu sou brasileiro e desde que eu nasci, o Brasil vive uma crise econômica. Mas aqueles que são um pouquinho mais sensíveis à história vão se lembrar que em algumas outras crises nós tivemos uma crise aguda. Um ano nós batemos no fundo do poço, 1 ou 2 anos depois a gente começava a subir. Nós estamos numa crise, possivelmente, desde o ano de 2013. São 6 anos de crise.
E você talvez não se dê conta, mas a maioria dos brasileiros tem vivido só para sobreviver, parou de sonhar. A gente começou a entrar num processo de inércia. Se a gente conseguir sobreviver para o ano que vem, já está bom. Nos últimos anos, o nosso país e a nossa igreja perdeu inúmeros jovens profissionais altamente qualificados que foram embora por falta de esperança. E tudo isso afetou também a nossa comunidade. Prova disso é que em 19 anos, quase 19 anos de história da chácara, em todos os anos nós tínhamos um orçamento que nós projetávamos crescimento e de 2018 para 2019, nós vamos chegar no final desse ano com o mesmo valor que nós arrecadamos em 2018. Ou seja, financeiramente nós não conseguimos corresponder a novos desafios. E é interessante, prova dessa crise é que o número de pessoas que contribuem com a nossa comunidade aumentou, mas o valor real não. Como consequência, por exemplo, nós chegamos no final desse ano, e isso nunca aconteceu, nós estamos atendendo alguns projetos de plantação, mas pelo menos 3 projetos de plantação, nós vamos ter que dizer, não, nós não temos recursos. Agora, alguns de vocês sabem, e eu não preciso ensinar isso, no dialeto, em um dos dialetos chineses, a palavra crise é formada por 2 imagens. A primeira simboliza abismo, perigo, a segunda, oportunidade. E a gente está decidido, como liderança da igreja, pastores e presbíteros, a fazer da nossa crise social, da nossa crise econômica, uma oportunidade. Uma oportunidade para que mais e mais pessoas se aproximem de nossos encontros e neles tenham a oportunidade de ouvir, de compreender e se render ao Evangelho de Jesus. Nós queremos fazer da nossa crise a oportunidade para testemunharmos como a graça de Deus transforma vidas, transforma famílias, transforma grupos de pessoas, transforma até a sociedade em que elas vivem. Nós queremos fazer da nossa crise uma oportunidade para que homens e mulheres decidam firmemente a se tornarem discípulos de Jesus e cresçam na direção da maturidade, fazendo diferença onde quer que eles estejam na sociedade. Nós queremos fazer da nossa crise uma oportunidade para que discípulos de Jesus cresçam em generosidade e descubram a alegria e a satisfação de investir tempo e recursos financeiros em projetos que abençoam outros. Sendo assim, deixa eu dizer claramente para vocês uma coisa. No ano de 2021, a nossa comunidade vai completar 20 anos. Então, em março de 2021, nós vamos completar 20 anos. E nós queremos fazer do ano de 2020, quando a gente vai ter 19 anos de idade, a oportunidade para a gente ter uma comunidade comprometida com a maturidade e com a missão. A razão desse plano é isso que vocês estão vendo. Por uma comunidade comprometida com a maturidade e missão. Nós queremos incentivar homens e mulheres, jovens e adolescentes, a se moverem na direção da maturidade em Cristo. Nós queremos que você deixe de ser um consumidor da igreja e você passe a ser um discípulo comprometido em crescer na direção da maturidade e no comprometimento na missão. Como isso vai acontecer? Nós estamos levantando o desafio para, no ano de 2020, nós crescemos 20% em 4 áreas. Primeira área, frequência nos nossos encontros, nos nossos campos. Por que 20%?
Porque se você fizer uma avaliação do espaço físico que nós temos ainda nos nossos campos, 20% nós conseguimos ter pessoas. E nós podemos buscar essas pessoas. Veja só, por que um alvo como esse? Primeiro, porque é bíblico. E eu queria te lembrar do perigo da secularidade que vai gradativamente roubando de você o princípio bíblico de que os cristãos devem se reunir para adorar aquele que os redimiu. E no livro, na carta aos Hebreus, o autor diz: não façam como esses que estão abandonando o hábito de se encontrar e adorar. Eu estou desafiando você, ao ano de 2020, você resgatar o valor e o princípio de estar em comunidade cristã. Mas mais do que isso, os nossos encontros sempre foram tidos como espaço no qual pessoas que não compreendiam a fé, pessoas que não entendiam o plano de Deus, vinham, ouviam, percebiam, se rendiam e se tornavam discípulos de Jesus. Por isso, nós precisamos resgatar o hábito de trazer nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos que ainda não conhecem a fé. A gente, em algum momento, a gente se acomodou e a gente fez desse espaço físico e de outros campos um espaço para nós. E nós perdemos a paixão de ver o Evangelho fazendo diferença na vida daqueles que nos cercam. Segundo objetivo, 20% no engajamento nos grupos pequenos. Por quê? Porque os grupos pequenos, eles formam na nossa comunidade o espaço para o aprofundamento na fé e na comunhão. Deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas que passaram pela nossa comunidade, entraram e saíram nos últimos 3 anos, elas entraram e saíram por uma razão. Elas não se conectaram a grupo nenhum. Isso é um desafio para você que não participa de um grupo pequeno, no ano de 2020, priorizar participar. Mas é um desafio para você que é líder de grupo pequeno, porque é o seguinte: se Deus te chamou para cuidar de pessoas, você precisa começar a cuidar. Líder de grupo pequeno na nossa igreja não é professor de escola bíblica dominical. Líder de grupo pequeno na nossa igreja não é sacerdote ou mestre da lei. Líder de grupo pequeno na nossa igreja é alguém que Deus chamou para cuidar de pessoas. E eu estou dizendo para você que nos últimos 3 anos, inúmeras pessoas entraram e saíram porque não tiveram o acolhimento e a conexão a um grupo pequeno. Se você é líder de grupo pequeno, você precisa começar a ver essa comunidade e as demais comunidades como seu campo, o campo que você precisa estar atento a pessoas, conectar pessoas, ou ao seu grupo, ou outro grupo. O seu grupo pequeno não é espaço para você formar um time que gosta muito de você. O seu grupo pequeno é o espaço para você estimular pessoas a crescerem, até o ponto, talvez, de você se tornar desnecessário e poder ir para um outro grupo, porque você tem um líder que foi formado por você. Terceiro desafio. Pensando na frequência dos nossos encontros e engajamentos dos grupos pequenos, eu fui lembrado por um dos nossos presbíteros, há uma fala do meu amigo e mentor Steve Andrews. Certa ocasião perguntaram para ele: como que vocês fazem na Kenston, uma igreja com 17, 18, 20 mil pessoas, para que as pessoas estejam engajadas? E ele deu a seguinte resposta. Ele diz assim, que eles se aproximam da pessoa, coloca a mão no ombro dela e diz mais ou menos assim: se você está aqui por nós, então queremos que você faça parte de um grupo pequeno. Agora, se você está aqui por Jesus, traga seus amigos. Então, se você está aqui porque você gosta da chácara, sinta a minha mão no seu ombro assim, agora. Eu estou dizendo, a gente quer que você participe de um grupo pequeno. Agora, se você está aqui porque a graça de Jesus te impactou, traz os seus amigos. Traz os seus amigos. Terceiro desafio, 20% no aumento do número de voluntários nos ministérios. Por quê? Porque, meu querido irmão e irmã, se a graça de Deus te alcançou,
biblicamente, Deus derramou sobre você dons espirituais. E esses dons espirituais não servem para nada para você. Esses dons espirituais só servem quando você decide abençoar outra pessoa, servindo a outra pessoa. Se você é um cristão impactado pela graça, logo você tem dons espirituais e você não está servindo em nenhuma parte a ninguém, você está sendo infiel ao que Deus te deu. E você vai mudar esse negócio. Ok? E mais, eu diria, essa palavra voluntário é uma palavra maldita. A gente devia arrumar um jeito de tirar essa palavra do nosso vocabulário como igreja, pelo seguinte: assim, essa palavra dá a impressão da pessoa que, se ela está tocando na banda, se ela está servindo no Chácara Kids, se ela está na recepção, ela está quebrando um galho para a igreja. Desculpa, volta o que eu te disse. Se você foi impactado pela graça, o Espírito Santo de Deus derramou sobre você dons. E se o Espírito Santo te deu dons, quando você exerce uma função na comunidade cristã, você não está fazendo um favor para ninguém. Você está fazendo o que Deus mandou você fazer e te capacitou para fazer. Então, por favor, comece a fazer com mais fidelidade e direito. Agora, se você não está fazendo nada, não se constranja diante de mim, porque eu não te dei dons. Último desafio, suporte financeiro, dízimos e ofertas. E nós queremos ver a nossa contribuição financeira crescendo em 20%, porque Deus está se movendo na história. Jovens estão sendo levantados por Deus para plantar novas igrejas. Homens e mulheres vão ser alcançados por essas igrejas. Projetos sociais estão fazendo o que a gente não tem condição de fazer. Pessoas estão trabalhando, minimizando a dor de pessoas que não tiveram os mesmos privilégios que nós. E eu não me sinto no direito de dizer não para esses projetos. Mas para você entender o quão comprometido a nossa liderança está com esses objetivos, na última segunda-feira nós tivemos uma reunião do conselho, pastores e presbíteros, e nós decidimos naquela reunião que nós, pastores e presbíteros, nós vamos acrescer 20% no valor dos nossos dízimos e ofertas. Nós vamos fazer isso, porque nós estamos comprometidos com essa visão. Esse é um desafio para você ponderar na sua fidelidade na contribuição, porque, mais uma vez, deixa eu dissipar uma coisa aqui, que a secularidade está começando a fazer no meio de algumas igrejas. Pessoas pegam o seu dízimo e acham o seguinte: eu vou administrar para quem e como eu vou dar. Desculpa, se você olhar em todas as escrituras, o seu dízimo e a sua oferta é uma maneira de você, primeiro, agradecer a Deus por tudo que Ele te deu, porque você não está dando 10% do que você deu a Deus, você recebeu 100% de Deus, e o seu dízimo, a sua oferta, é uma expressão de gratidão. Segundo, é reconhecimento de que quem te sustenta não é o seu dinheiro, quem te sustenta é Deus. E terceiro, é exercício de confiança, porque é interessante. No Antigo Testamento, o dízimo, numa cultura agrária, era em produtos agrícolas. Só que interessante, eram os primeiros produtos. Ninguém primeiro fazia a colheita, e se depois sobrou, dava alguma coisa para o templo. Não, na festa das primícias, era entregue o primeiro fruto a Deus, como reconhecimento que dele vem todas as coisas, como gratidão por tudo que ele tem feito e por um exercício de confiança. Não é o nosso dinheiro que nos sustenta, é Deus quem nos sustenta. Mas, por favor, não se esqueça
e assim a gente está terminando. A razão, o porquê desses 4 objetivos é esse. Porque queremos ser uma comunidade mais comprometida com a maturidade e missão. Nesse momento, um grupo de pessoas que foram chamadas e capacitadas por Deus para interagir com a gente, eles vão distribuir esse flyer para vocês, tanto aqui como nos demais campos. E o que nós vamos fazer? Primeiro, eu quero que você faça absolutamente nada, mas primeiramente você ore. Você ore, e se você quiser, você vai fazer da canção que nós vamos ter aqui a sua oração. No momento em que você entender, ser conveniente, você então vai, e o pessoal já devia estar distribuindo os flyers aí, gente, acorda? Vamos lá. Aí também no outro campo, ok? No momento em que você julgar conveniente, você vai preencher o seu flyer. Essa partezinha que eu destaquei aqui é só para se você precisa de informação acerca de como fazer. Se você não sabe como fazer algo, você pode destacar, preencher isso e os nossos voluntários vão recolher. Mas, perceba, não é um desafio que você assume diante da nossa comunidade. É um desafio que você assume diante de Deus. O que a gente está fazendo com isso é tão somente, e presta atenção aqui enquanto eles distribuem, e assim eu termino. Por favor, estejam comigo. Isso aqui é um exercício prático para te ajudar, de alguma forma, a abrir os teus tesouros. Nós pararmos de lidar com a graça de maneira irresponsável. A graça nos alcançou para que nós nos tornássemos súditos do reino de Deus na história. A nossa salvação foi de graça, mas o impacto da graça deve fazer de mim e de você discípulos, súditos, desejosos de participar da missão de Deus na história. Que Deus mantenha de nós distância do espírito dos sacerdotes e mestres da lei, que tinham religião, mas não percebiam os desafios na história, a agenda de Deus, e nem se envolviam com a mesma. A partir desse momento, eu peço para o pastor Juliano, lá no campus Barão, assumir a liderança, e eu quero convidar vocês a esse momento de oração, de consagração, enquanto ouvimos essa última canção.